E aí, galera, boa tarde. Prédio 11 começando aqui pela Ubra TV. O programa de hoje é sobre intercâmbio e a gente vai falar com a IESEC e também vai conhecer dois intercambistas, um que foi para fora do Brasil e um que veio para cá. A gente também vai falar sobre um novo país que começou a fazer parceria aqui com a Ubra para também fazer intercâmbio. Então não sai daí que o Prédio 11 de hoje está só começando. Então a gente está recebendo agora aqui no estúdio o pessoal da IESEC. A gente está aqui com a Liliane, com o Ian, com a Camila e com o Karim. Bem-vindos a vocês, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou começar perguntando para vocês o que é a IESEC, né? Então, a IESEC, na verdade, ela é uma plataforma de liderança jovem que surgiu lá em 1940, pós-Segunda Guerra Mundial. E o principal ponto que eles tinham, na verdade, era de fazer com que as pessoas descobrissem mais sobre umas às outras para evitar conflitos parecidos no futuro. Então, surgiu principalmente para as pessoas se conectarem em ambientes diferentes e desafiadores. E vocês têm a sede aqui em Porto Alegre, vocês têm vários programas de intercâmbio para quantos países, por exemplo, vocês têm? Então, hoje, mais ou menos, a gente tem sede em 126 países e as pessoas podem viajar para todos eles. Então, o nosso principal objetivo é que as pessoas conheçam todos os outros países para entender as realidades diferentes. E a gente tem tanto experiências profissionais quanto também experiências sociais. E vocês têm também programa de voluntariado, lá tem também estágio profissional. Quero que tu explique um pouquinho esses dois pra gente. Claro, claro. Então, a gente tem 3 frentes de trabalho. A gente tem o voluntário global, que ele funciona principalmente para as pessoas trabalharem em ONGs do outro país. A gente tem o empreendedor global, que a pessoa vive uma imersão empreendedora dentro de startups, coworkings e outros projetos que sejam para trabalhar em empreendedorismo. E também talentos globais, que a pessoa trabalha em uma grande empresa de outros países. E vocês têm também aqui o Karim e a Camila, que foram pessoas que participaram lá com vocês, que se inscreveram. Vou começar perguntando para o Karim, né? Tu é da Tunísia, né? Por que tu escolheu vir para o Brasil? No início eu não escolhi o Brasil, porque recebi um e-mail que tem oportunidade no Brasil. E para mim eu tenho um sonho para ir à América Latina. E quando eu recebi essa oportunidade, então eu me disse, por que não? Eu decidi por ir no Brasil para fazer uma aventura. Eu agora gostei muito dessa aventura. E há quanto tempo tu já está aqui? Agora eu tenho quase um ano. E só em Porto Alegre tu chegou aí para outro lugar, já conheceu outro lugar? Não, no início eu comecei a Ivoti, uma cidade pequena, fechada também. Eu fazia um intercâmbio de 11 meses a Ivoti. Tá bom, foi uma boa experiência no início, mas por estrangeiro é melhor do ficar na cidade grande como Porto Alegre. Então eu decidi mudar a outro intercâmbio a Porto Alegre para descobrir mais a cultura brasileira, especialmente a cultura dos gaúchos. E tu já tinha conhecimento no português? Porque tu fala super bem português. Ah, sim. Antes de chegar ao Brasil, eu conheci olá e obrigado. Essas duas palavras que são mais importantes. E depois, quando eu chegava ao Brasil, eu comecei a aprender um pouco português. Porque geralmente as pessoas comentam que o português é mais difícil de aprender, né? E a Camila fez o contrário, né? Tu é daqui do Brasil, foi para outro país. Como é que foi? Tu foi para o Marrocos, né? Sim, fui também para um país árabe e eu fui fazer o voluntariado, ao contrário do Karim. O Karim veio trabalhar em empresas. Eu fui fazer um voluntariado fora. Eu buscava alguma experiência que eu pudesse ter antes de me formar, que redimensionasse a minha ideia de problemas de vida. E eu esperava encontrar uma realidade completamente diferente, então, mas foi muito mais parecido do que eu imaginava, mas igualmente engrandecedor, assim, foi incrível. E por que tu escolheu o Marrocos, né? Que geralmente as pessoas escolhem a América do Norte, lá, a Europa, né? Para começar, a gente encontra realidades diferentes em países que não são perfeitos. Eu já tinha ido para a Austrália e eu queria conhecer um país de terceiro mundo, com uma realidade parecida com a do Brasil, talvez. E foi por isso, mas Marrocos específico, eu vi pelo número de oportunidades que a IESEC tinha em alguns países. Eu estava entre Índia, Egito e Marrocos e acabei escolhendo por Marrocos. E como é que vocês conheceram, vocês dois, a IESEC? Assim? Por que vocês escolheram a IESEC? Eu fiquei sabendo da IESEC por uma amiga. Até então eu não conhecia. Quando eu fui para o Marrocos, eu tinha muito pouca ideia do que era realmente a IESEC, mas lá no Marrocos eu vivi muito com os IESECers marroquinos, são as pessoas que trabalham na IESEC no Marrocos. E eu me apaixonei demais assim pelos valores deles e o quanto eles se dedicavam e o quanto eles acreditavam no que eles estavam fazendo. E aí então agora eu conheço bastante a IESEC daqui, tanto que entrei no processo seletivo agora. E para ti, o que eu Para mim, em 2014, eu vi um amigo
que viajou no início em Brasil, fazia um intercâmbio em Brasil, e me disse que, graças a ISEC, ele conseguia fazer esse intercâmbio. Então, essa ideia me puxa a entrar nessa associação. E depois, viu o que aconteceu, depois de 3 anos, eu também viajou para o Brasil. Então, a partir desse amigo, eu era o membro do ISEC na Tunísia, gostei muito dessa associação, ajuda a desenvolver a capacidade personal de cada um, trabalhar com eles e depois achar essa oportunidade para ir ao Brasil. Eu queria perguntar agora para ti também, quantas pessoas mais ou menos, não sei se é formação, como é que funciona isso, mas quantas pessoas vocês atendem, por exemplo, uma média por ano, por exemplo? Ano passado, a gente alcançou 400 pessoas que fecharam intercâmbios, tanto indo quanto vindo. Nos intercâmbios, só nos voluntários indo, a gente enviou 200 pessoas. 200 pessoas. E aí, como é que faz para participar? Tem alguns requisitos? São estudantes? Tem que ter graduação? Como é que é? Tu tem que ter de 18 a 30 anos, não tem nenhuma... Não precisa estar em faculdade exatamente, porque muitas pessoas viajam porque não sabem o que querem fazer e querem ter, tipo, uma revelação, assim, sabe? E daí é muito legal. Eu acho muito legal essas casos. E daí é basicamente isso. Tem que ter 18 a 30 anos e vontade de querer melhorar o mundo e é assim mesmo. Basicamente isso. A gente viu com carinho agora que ele já domina super bem a língua portuguesa. Vocês têm algum programa... Domina super bem, sim. Vocês têm algum programa para aperfeiçoar o idioma lá também? Como é que é? A gente tem os programas de teaching, que é ou tu ensina português ou inglês em outros países, mas nenhum é específico... vá para aprender... Não, tipo, tu acaba aprendendo pela convivência, tanto na ONG quanto na empresa e nas tuas relações sociais lá. Tipo, vai fazendo amigos, tu conhece gente de outros países, tem a tua família que tu fica lá como teu host, assim mais que se aprende. E quanto tempo vocês já estão em Porto Alegre? Na sede em Porto Alegre? Então, eu entrei na ISEC Porto Alegre em julho de 2016, então agora como diretor a gente está focando mais em como a gente pode tornar a ISEC viral, como a gente pode estar em todos os lugares. E principalmente, puxando um pouco o assunto em relação à parte da língua, a ISEC ainda hoje não possui um programa voltado para aprender línguas, mas nossos produtos eles acabam sempre tendo algumas coisas que os intercambistas procuram, então já tem às vezes inglês ou espanhol para ser ensinado, dependendo de onde tu vai. E onde é que fica a sede de vocês hoje? Fica na Escola de Administração da URGS, na Rua Washington Luiz, 855, sala 16. E para quem tem interesse, então, em fazer intercâmbio e quiser conhecer mais a ISEC, como é que as pessoas podem fazer? As pessoas podem tanto ligar para o nosso número, pesquisando, pode encontrar, mas também entrando na página da ISEC no Brasil, pode se inscrever para um dos nossos programas que a gente entra em contato. Tá bom, vou agradecer a presença de vocês aqui, então. E agora a gente vai ficar com o quadro Minuto Literário e a gente vai para o intervalo e já volta. A transexual entende qual é o seu lugar pouco brilhante na fala e no riso dos vizinhos, e não gosta. Quer que sua nova condição signifique mais respeito, e não o contrário. O nascimento de Joyce é resultado de uma série de reportagens da Fabiana Moraes, que ela fez para o Jornal do Comércio e originou uma plataforma especial que ainda está no ar hoje. Ela propôs, então, falar sobre a cirurgia de readequação sexual feita por hospitais públicos. E ela queria entender mais sobre esse processo. Ela entrou em contato com a Joyce, que é uma ex-agricultora e mulher trans. E o livro mostra isso, mostra todo esse processo da cirurgia, mas mais do que isso, mostra os bastidores da reportagem e toda a relação da jornalista com a fonte, até onde isso pode ir, até onde isso tem limitações. O livro é muito importante não só para quem estuda comunicação, mas principalmente porque faz a gente pensar também na nossa forma de trabalhar.
Tu sabe a diferença entre intervenção federal e intervenção militar? Bom, esse é o tema do nosso quadro Será que você sabe de hoje? Então, curte aí com a gente. Tu sabe a diferença entre intervenção federal e intervenção militar? Não. Ah, menor ideia. Não, eu não sei o que é intervenção militar e intervenção federal. Intervenção militar seria algo mais, como posso dizer, drástico assim no momento. Seria algo em situações mais extremas, sabe? Quando o nosso exército tem que sair às ruas para intervir em alguma coisa que está acontecendo de muito grave no país. Intervenção federal, creio que seja algo não light, mas um pouco mais light do que intervenção militar, no caso. Quase acertou. Ambas são usadas em situação de crise. Desde 1988, o Brasil não tem uma intervenção federal. Bom, isso até poucos dias atrás, com a decisão do governo de intervir na segurança pública do Rio de Janeiro. Já a última intervenção militar, ela ocorreu em 64 e foi até 85, a famosa ditadura. Mas vem cá, tu sabe a diferença entre as duas? Para pensar a intervenção federal, devemos imaginar uma família composta por 3 pessoas, a mãe, o pai e o filho. Em um belo dia, o filho está jogando futebol na escola e acaba quebrando a perna. E a escola, não podendo fazer nada, acaba chamando o responsável da criança. A mãe, por exemplo, ela chega e resolve o problema, leva a criança ao hospital. Basicamente é assim que funciona uma intervenção federal. Eis o que está acontecendo no Rio. O governador do estado, o Pezão, não consegue mais dar conta da segurança pública da região. Então, o governo federal, por meio de voto presidencial, de decreto presidencial e o voto das 2 casas, interveio na pasta de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, do estado carioca. Em outras palavras, o governo carioca não comanda mais a sua segurança. E ela vai ficar até dezembro, segundo a estimativa, sob responsabilidade do Exército Brasileiro. Mas agora, e a intervenção militar? Bom, sigamos com a mesma analogia. Se antes a intervenção veio por causa do filho, agora é por causa da família inteira. A intervenção militar é basicamente um tio distante que chega para dar conta dos problemas que a família está passando. Isto é, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica tentam controlar uma situação na qual o Estado brasileiro não consegue, quando tem alguma ameaça externa, ou quando o Exército toma o poder sem consentimento político, ou ainda quando o governo brasileiro envia o Exército para situações de conflitos em outros países. Recapitulando então, fazendo uma análise superficial do caso, a intervenção federal ela é localizada, por exemplo, no Estado Federativo, no Rio de Janeiro. E a intervenção militar ela é mais ampla, no Estado em si, no Brasil. Então a gente volta agora do intervalo ainda batendo papo sobre intercâmbio. A gente recebe agora no estúdio a Andréia Taídes. Ela é assessora do setor de Relações Internacionais aqui do Campus Canoas da UBRA. Então, boa tarde, Andréia, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu quero te perguntar sobre o novo país que a UBRA está fazendo parceria agora, né, no calendário de parcerias de intercâmbio. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa novidade. Perfeito. No final do ano, através da nossa Diretoria de Assuntos Comunitários, nós fechamos um convênio com o Equador. O Equador ainda não era, digamos, um dos países que estavam na nossa rota, né, de intercâmbios, e a partir dessa parceria que permitirá que projetos extensionistas com a comunidade possam ser realizados junto com essa instituição equatoriana. Então, eu acho que a gente tem bastante coisas interessantes, e a partir do momento que a nossa universidade está trabalhando na reforma curricular com a curricularização da extensão, então esse novo convênio com o Equador, ele realmente vem assim, num momento muito propício da nossa instituição. Tu acha, por exemplo, que nesse tempo em que a gente está com pouca credibilidade aqui no nosso país, pouca perspectiva de futuro, tu acha que isso é a favor, por exemplo, das pessoas se interessarem, dos alunos que estão aqui dentro da universidade, que a gente vê todo dia? Não, com certeza. Eu penso que qualquer possibilidade, né, que a nossa universidade ou as outras, elas
deem aos alunos de conhecer outras culturas, isso, sem dúvida, é muito importante para a formação acadêmica, pensando do ponto de vista que, hoje, o que se quer de um jovem? Nós queremos que esse jovem ele seja cidadão do mundo. E, para ser cidadão do mundo, ele realmente precisa ter esse conhecimento, essa experiência, essa vivência em outros países. Então, por exemplo, quando a gente fala agora o Equador, né, e agora tu comenta que nós estamos vivendo um momento tão difícil do nosso país, e por sua vez das instituições, né? Talvez a juventude fique pensando assim, puxa vida, eu acho que eu vou aproveitar e vou sair fora do país, né? Não, a ideia é realmente assim, quando nós fizemos uma parceria com o Equador e pensando sob o ponto de vista da extensão comunitária, o que está sendo previsto? Está sendo previsto que países que tenham características afins, mas que eles possam crescer mutuamente, esses sim, eles fazem parte dessa proposta de curricularização da extensão. Então, nós vivemos aqui na América Latina, nós temos muitas coisas em comum, né? Tanto boas como ruins, mas essas coisas boas, por exemplo, que o Equador tem e que talvez nós não tenhamos, seja mais fácil da gente incorporar no nosso país e vice-versa. Então, por isso que eu digo assim, a possibilidade de conhecer outras culturas, não importa onde seja, ela acaba sendo um diferencial na formação, não só como profissional, mas como pessoa. E é essa a visão hoje que a gente quer, né, de um cidadão do mundo, que ele tenha essa sensibilidade e essa empatia. E eu acho que também é importante a gente citar no momento que nós vivemos tantos momentos, talvez, de intolerância, né? A intolerância é uma falta de conhecimento, uma falta de envolvimento, uma falta de empatia com o outro. E por isso que eu digo, quando tem a possibilidade de tu viveres uma outra realidade que não é a tua, eu acho que isso faz com que seja um momento assim, de botar a mão na consciência e dizer, puxa vida, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E aí o olhar é outro e a postura acaba sendo outra, né? Para o aluno é só um acréscimo, né? Não vai tirar nada dele, ele não vai perder nada com isso, muito pelo contrário, ele vai só ganhar. Não. Esses intercâmbios, assim, o que a gente tem que entender que isso não tem nada a ver com qualquer coisa que possa acontecer na universidade, dizendo, agora a UBRA está fazendo convênio com, enfim, com a universidade na França, isso significa que nós vamos perder tal coisa para ter esse convênio. Não é essa a ideia. A ideia de intercâmbios é realmente fazer com que as universidades, através do que elas têm, elas mutuamente possam colaborar entre si com a sua comunidade acadêmica. Tu falou agora da França, do Equador. Quantos países a gente tem hoje? Nós estamos agora com 18 países, entre as Américas, a Europa e a Ásia. E a África também, né? O continente africano. Nós temos em Angola. E para quem tem dificuldade assim, ainda em aprender algum idioma, a gente também tem aqui os projetos parceiros das relações internacionais, né? Como o Café com Idiomas, tem vários outros projetos também. Sim. Para quem quer aperfeiçoar a língua. Não, ter um outro idioma faz parte dessa, digamos assim, desse conceito de cidadão do mundo, de cidadão global. Então, o que a universidade ela vem trabalhando para que o idioma ele realmente passe a ser uma rotina dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos funcionários. Então, por exemplo, o nosso ILUBRA, nós temos o nosso Instituto de Idiomas, né, que ele, além de oferecer, enfim, cursos básicos, né, de formação num idioma, nós temos um projeto de parceria que você citou, que é o Café com Idiomas, que permite, por exemplo, de forma gratuita e que toda a comunidade aqui da UBRA, ou mesmo os nossos vizinhos aqui do bairro, né, que eles possam vir ao campus e bater um papo em inglês e espanhol. Então, isso começa, digamos assim, a criar o hábito de ter o outro idioma no seu dia a dia, que não é só uma questão quando eu vou viajar, entendeu? Nós também temos o projeto institucional de internacionalização, que é a oferta das disciplinas em inglês. Então, por exemplo, o ano passado nós começamos com a disciplina de Sociedade e Contemporaneidade, uma edição em inglês. Esse ano, além de manter a Sociedade e Contemporaneidade, nós temos a Cultura Religiosa. Nós temos um outro projeto bem bacana também que está acontecendo com a Pró-Reitoria com a Diretoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que se chama Web Meeting da Ciência. Então, usando as tecnologias, né, de videoconferência, os nossos pesquisadores, os nossos alunos do mestrado e do doutorado, eles se reúnem, né, a cada 2 meses com um pesquisador convidado, que esse pesquisador, no seu idioma, ele vai falar do seu projeto de pesquisa e os nossos alunos e professores estão ali compartilhando. Então, assim, são ações desse tipo que realmente tornam o idioma um hábito, uma rotina, e não algo especial, né?
E tem os projetos das disciplinas também, né? Tem o Sarau das Nações, que acontece também todo semestre. O Sarau das Nações é um evento... Como é que funciona para participar? Pois é, o Sarau das Nações é um evento muito bacana. Ele começou assim, timidamente, como uma apresentação somente dos intercambistas, porque todos os semestres nós temos estrangeiros aqui no campus, né? Principalmente na área de medicina veterinária, odonto, administração. Só que hoje o sarau ele se tornou, digamos assim, um momento realmente de divulgar a cultura de determinado país. Então, por exemplo, o ano passado nós trabalhamos com a Alemanha, em função dos 500 anos da Reforma. O ano retrasado foi com a Espanha, em homenagem aos 400 anos de morte de Cervantes. E esse ano vai ser sobre a França, porque nós estamos completando 50 anos, né, do maio de 68, do movimento estudantil que surgiu na França e que se espalhou, digamos assim, teve uma repercussão mundial. Então, assim, a França, agora em setembro, vai ter várias atividades culturais, gastronômicas, e qualquer um pode participar. Desde a organização, que já está sendo iniciada junto com os coordenadores de alguns cursos, como depois, efetivamente, né, de estar aqui conosco, curtindo toda a programação que vai ser feita no mês de setembro. Setembro aqui no Campus Canoas. Como é que faz para o pessoal participar? Pode ser pessoal daqui de dentro, de fora da comunidade? A nossa comunidade interna, os nossos vizinhos, né? Para saber mais informações, nos acompanha no site, ou então manda um e-mail para o intercâmbio@ubra.br. Que daí a gente está com as matrículas abertas também aqui do Ilubra, né? Para quem quer aprimorar ou conhecer novos idiomas, inglês, espanhol. Está tudo a nosso favor aqui também. Quero agradecer a tua presença aqui, Andréia, no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Então, agora a gente vai curtir a matéria da Tainá Souza. Ela foi conhecer um estudante de música da URGS que ganhou uma bolsa na Universidade da Geórgia. Então, curte com a gente a matéria. Wendel Rosa, estudante de 20 anos, é apaixonado por música e possui um talento notável no contrabaixo. Comecei com 11 anos de idade, tocando contrabaixo elétrico. Sempre conto essa história, que meu pai estava dando aula para uns alunos que era tudo entre amigos. E aí ele começou a passar um exercício novo e pediu para os alunos fazerem. E aí ele passou uma semana, eles trouxeram o exercício, mais ou menos, talvez não conseguiram fazer ali. Eu falei, pai, eu consigo fazer esse exercício, né? Deixa eu tentar. Eu nunca tinha tocado. Aí meu pai, meio que incrédulo, mas tá, então faz. Aí eu fui lá, peguei o instrumento e no fim consegui fazer, assim, brincando. Sua habilidade com um dos instrumentos mais complexos do mundo da música o levou ao Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. Quando eu ganhei a bolsa, né, eu fiquei muito feliz, muito animado, mas aí, instantaneamente, eu já pensei que eu não ia fazer o curso porque era um valor muito alto. Eu tenho outros amigos que tiveram a oportunidade de fazer, né, que são mais experientes e me passaram o valor que eu teria que arcar. E aí eu cheguei e contei para minha professora, né, bem feliz que eu tinha passado, que eu consegui fazer o concurso, que deu tudo certo. Mas aí acabei falando para ele também que infelizmente não ia dar para fazer, porque não tinha condições. E ele então falou para mim, não, espera aí, tem que fazer. Que é muito importante para ti, realmente vai ser um diferencial na tua carreira, né? É muito importante para ti. E eu gostaria de fazer. Então ele me sugeriu fazer a vaquinha online. Graças a doações, de grande maioria anônima, o Wendel extrapolou a meta inicial. Eu espero continuar estudando esse contrabaixo, esse instrumento que é muito difícil, né? Continuar me aprimorando sempre. Eu sempre vou querer ser curioso para descobrir novas. Sou um cara que está sempre escutando tudo que tipo de música, sempre tentando descobrir novas sonoridades. E pretendo ajudar outras pessoas que também gostariam de continuar nesse caminho da música, né?